MHz. Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião, abordagem regional. A notícia com responsabilidade. Eu desejo que você se cure da nossa manhã com uma dose de alívio, de alento e de leveza para o seu dia. Eu desejo que você se cure daquilo que você não fala para ninguém, das dores que você aguenta em silêncio e daquelas lágrimas que escorrem no rosto antes de dormir. Desejo que você se cure de todos os seus temores, medos e inseguranças, das incertezas que um dia a vida colocou sobre você. Desejo que você se cure de toda mágoa, ferida e desilusão que você silenciou e nunca reclamou, mas que sente profundamente aí, dentro do coração. Desejo mesmo que você se cure de todo o passado que ainda está com você, naquelas cicatrizes emocionais que você traz sem reclamar. Desejo que você se cure de toda desculpa que não lhe foi dada, de toda valorização que você não recebeu, de toda gratidão que não te deram e de todo reconhecimento justo que não lhe foi oferecido. Desejo também que você se cure de todo o melhor que era merecido por você, mas esse melhor, ele não chegou. Por algum motivo ele não chegou. Desejo que você se cure de todas as dores, lágrimas que você engoliu a seco, de todas as vezes que você disse que estava tudo bem, quando na verdade não estava nada bem. Todas as vezes que você engoliu o choro, a raiva, a tristeza, a decepção e sorriu para que o mundo não visse a sua dor, ou simplesmente para que o seu sorriso fizesse alguém feliz. Desejo mesmo, do fundo do coração, que você se cure de todo o sacrifício que teve que fazer e de toda a indiferença que recebeu, de todo o peso que você suportou em silêncio. Desejo que você se cure de todos aqueles dolorosos momentos em que você se sentiu sozinho, sozinha, e até pensou que ninguém enxergava as suas feridas e muito menos reconheceria os seus atos. Acredite, a vida vê, a vida retribui, a vida cura. Às vezes a cura é lenta e silenciosa, mas ela acontece e não se faz sozinha. Porque enquanto algumas pessoas são causadores das suas dores que você carrega em silêncio, outras ajudam a cicatrizar as mesmas, sem que você as perceba. A cura é um processo. E eu desejo mesmo que você se cure. Hoje e sempre. Feliz dia. Feliz vida. Deixa eu começar aqui, liberar o microfone. Já estamos aqui com o nosso convidado, chegando todos aqui. Pastora Kari, bom dia. Bom dia, Paulo Carvalho. Bom dia, pastor Jonatas, ou para nós, Jotinha, como dizem, né? Que gratidão
recebê-lo em nosso programa Integração e Cidadania. Bom dia, você ouvinte, você que está aí nos acompanhando no seu carro, caminhão, restaurante, você que está de carro, caminhão, pare um pouquinho, só uma horinha, aproveita e vai almoçar. Você na região de Pirassununga, Porto Ferreira, toda essa nossa região preciosa, para um pouquinho aí, São Carlos, chegando em Porto, aí vai almoçar e ouça o nosso programa. E antes de dar continuidade, Paulo, eu quero agradecer a minha colega Carla Souza. Ela é ali do lado, um cadinho ali de Minas Gerais, São Gonçalo de Sapucaí. Posso dizer o nome da rádio, Paulo? Oi? Eu posso dizer o nome da rádio que ela... Pode, lógico que pode. Chama-se a Rádio Super Minas. Né? Então, ela faz um programa de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia, né? Todas as manhãs. Então, eu quero agradecê-la pela mensagem, ela nos autorizou a expor aqui no programa, porque esse mês de maio, Paulo Carvalho, como no programa passado, é o mês da família para nós metodistas e para todos, né? Porque é o mês das mamães. Então, são temas bem específicos. E semana passada, né, nós tivemos a pastora Andréia, hoje meu amigo pessoal mesmo, Jonathan Frotinha, da faculdade, e nós vamos estar abordando um tema muito precioso, que é, né, o seu projeto, que vocês podem falar assim, mas que projeto é esse, pastora? Louco por pessoas? É isso aí. E nada melhor que começar com uma palavra, né, de cura, você se permitir ser curado, ser restaurado. E essa mensagem da Carla foi pertinente ao nosso tema de hoje. Então, pastor Jonatas, ou meu amigo Jonatas, bom dia novamente, seja bem-vindo. Gratidão pela sua vida. Um beijo, Kátia, um beijo para as crianças. Bom dia, Jonatas. Gratidão. Bom dia, Karen. Bom dia, Paulo. Poxa, que honra, faz tempo que eu sou seu fã e eu queria ter um cadinho dessa unção, dessa autoridade que você tem de enxergar oportunidades, literalmente, enxergar pessoas no mais profundo do coração. Gente, a Karen é conhecida como a cega que vê, ou pessoinha que tem a habilidade de enxergar o mais profundo das pessoas. Então, eu me sinto muito honrado de poder fazer parte do seu vínculo de amigos e também de estar aqui com você hoje, trocar ideias sobre essa loucura que é ser como Jesus. Louco por pessoas. E o Jonatas, Paulo Carvalho, ele é multiuso, quer dizer, multi-instrumentista. Eu fico impressionada. Eu falo, quando eu crescer, eu vou ser assim. Gente, ele toca violão numa facilidade, ele toca teclado numa facilidade. Tudo que você der para ele toca. Eu já falei para Radassa, você tem que observar o Jonatas, porque pelo amor de Deus. E para ele é muito natural, ele toca, ele canta, ele pula, ele consegue tocar. Eu não sei se ele consegue pular com teclado, porque eu ainda não vi. Quer dizer, não presenciei. Mas ele é no 220. Então, assim, gratidão mesmo, eu estou muito feliz. Então, Jonatas, comece falando aí dessa ideia, desse louco por pessoas, salvação integral. Inclusive, sei que o senhor também tem um livro. Fique à vontade, o programa é seu, os ouvintes estão curiosos, não mais do que eu, claro. Valeu, Karen. Bom, o Loucos por Pessoas é um movimento hoje, mas antes era só uma ênfase ministerial. Né? Eu me chamo Jonatas, e a minha mãe disse que ela colocou o nome de Jonatas porque Jonatas significa amigo, além de presente de Deus. Então, eu desenvolvi a minha vida toda em torno deste ambiente, de ser amigo, de estar próximo das pessoas. Então, eu sempre fui aquele preocupado em acolher o visitante, em estar junto com gente que está sendo desprezada de alguma maneira. Sempre, apesar de ser músico e todo músico ser um pouquinho vaidoso, eu sempre estava na onda de querer ensinar aquele que não sabia, e então fui formando pessoas nisso. E na veia pastoral, também. Né? Aliás, eu descobri que eu queria ser pastor, mesmo diante de todas as profecias, palavras ditas quando eu era criança. Eu descobri quando eu era líder do Ministério de Música, e eu tinha que pastorear eu tinha que liderar os meus tios, os meus primos, pessoas que cresceram comigo.
E eu perguntei, como é que eu posso liderar essas pessoas? E eu arrumando a salinha do louvor lá, aquele quartinho de bagunça, dos cabos mal guardados, e eu comecei a organizar tudo aquilo e achei um espaço para botar uma mesa lá dentro. E eu comecei a chamar as pessoas para trocar ideia, para que eu pudesse entender como que elas eram. Foi aí que eu me apaixonei pelo ministério pastoral. Então, não foi pregando, não foi dirigindo louvor, foi acolhendo pessoas que eu me apaixonei pelo ministério. Mas a grande ênfase, ela se tornou um movimento depois que eu me formei. Eu fui pastor em Peixoto de Azevedo, e lá, por um ano, eu fiz de tudo que você pode imaginar que um pastor é capaz de fazer. Acolher a cidade, acolhi o prefeito, os vereadores, as inaugurações eram feitas por mim, eu tinha um programa de televisão já prometido, eu entrei em todas as áreas que você podia imaginar, só que no mês de setembro daquele mesmo ano, eu já estava um bagaço, eu já não conseguia mais pregar direito, eu já não conseguia mais visitar, eu já não fazia mais com alegria tudo aquilo que eu fazia. Então, naquele momento, eu vi a minha vida acabar, ela foi piorando, piorando. Quando foi em janeiro, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de transplante de córnea no meu olho direito, e dali para frente, eu não consegui mais ficar em Peixoto, o meu casamento estava chegando ao fim, e a minha esposa estava grávida. Então, imagina, eu era uma grande expectativa da região, das pessoas, e, de repente, em um ano de trabalho, eu estava totalmente destruído. E aí, nesse ambiente destruído, eu vi Jesus literalmente me acolher como ninguém antes tinha me acolhido. Olha que interessante. Eu tinha a ênfase de acolher pessoas, mas poucas vezes alguém me acolheu como eu precisava. Não é? Por quê? Porque eu era sempre ativo, sempre movimentado, sempre dando. E a partir desse momento eu estava recebendo o cuidado de Deus. Bom, aí que eu me apaixonei mesmo. Aí que eu disse, bom, então eu não posso permitir que pessoas ao meu redor passem pela minha vida sendo utilizadas, sendo acolhidas de uma maneira mais especial, mas não no profundo, não na identidade de como ela é mesmo. Né? E aí eu passei a enxergar muita gente como eu, que vivia na realidade da igreja, mas que não era acolhido, que não era percebido. E na medida de alguma queda, na medida de algum problema, na medida de alguma dificuldade, essa pessoa era simplesmente cancelada. A gente fala do cancelamento como uma era atual, mas não, isso é antigo demais. Né? A igreja, de alguma maneira, com o seu jeito de ser, ela acaba fazendo isso, né? Provocando essa ideia do se não serve, então está excluído, né? E comecei a ir na contramão disso e, enfim, comecei a descobrir gente de tudo quanto é jeito, estragada mesmo, casamentos destruídos. E, como consequência dessa época de que eu estava em profunda atividade, eu herdei uma doença chamada síndrome de burnout. E aí eu pude conhecer mais ainda o que é que Deus queria a meu respeito em relação ao Loucos por Pessoas, porque eu descobri o esgotamento. Descobri que aquela potência jotiniana, aquela capacidade o tempo todo de me mover para lá e para cá, agora estava sendo questionada. Eu só queria ver o escuro, eu só queria permanecer inerte, isolado de tudo e de todos, e isso me trouxe uma percepção maior sobre a minha necessidade de ser salvo de maneira integral. Né? Eu já estava salvo espiritualmente, eu já tinha percebido muitas coisas que a minha alma precisava de conserto, mas eu não tinha reparado que eu sou uma pessoa que tem corpo, que este corpo precisa de refrigério, precisa dormir, precisa praticar esporte, precisa ter o tempo de relaxamento, ao mesmo tempo precisa de atividade, precisa de trabalho, enfim.
E aí eu fui mais a fundo sobre essa ideia de que, então, o ser humano ele não pode ser salvo necessariamente para a eternidade, sem que a eternidade habite nele durante o seu tempo aqui na Terra. Né? Então, eu creio que, na medida que eu levo alguém para o céu habita dentro dessa pessoa e transforma a sua realidade de vida, né? Transforma a sua história, transforma seus padrões de vida, transforma seus padrões de qualidade de vida. E eu descobri que a igreja não falava muito disso, né? Mas tudo bem, tranquilo. Eu falando sobre o movimento Loucos por Pessoas como aquela ênfase de abraçar pessoas de tudo quanto é jeito. Mas foi em Campo Grande, agora, 2 anos atrás, fui pastor lá e enfrentei, com certeza, a pior era ministerial, a pior dificuldade ministerial que eu enfrentei foi lá. E ao invés de eu emudecer simplesmente, eu fui para a rua. Eu usei a expressão do John Wesley, né? O mundo é minha paróquia. E eu fui para a rua e fui acolher drogados, moradores de rua, né? E aí eu descobri que, na verdade, aqueles moradores de rua, eles não são marginais, não é? Eles são pessoas que foram discriminadas, são pessoas que foram roubados os seus direitos, os seus, como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Primeiro ele se tornou vítima do sistema, depois é que ele corrompe o sistema. Então, eu entendi que eu precisava transformar isso na minha ênfase de vida e incendiar o mundo com esse movimento. Então, hoje, eu deixei de simplesmente ser, entre aspas, um funcionário de uma igreja, né, com o título de reverendo, de pastor, ou de qualquer coisa que você possa imaginar, e passei a ser a pessoa que vai falar disso para o resto da vida. E vai mobilizar pessoas a cuidar de si mesmas e cuidar dos outros de maneira integral. Um resumo, assim, bem resumido daquilo que é o movimento hoje. Né? Da onde nasceu, né, pelo menos. Paulo Carvalho, já tinha escutado algumas coisas do Louco por Pessoas, mas não tinha escutado você assim tão presente, Jonatas. E é muito aquilo que eu acredito, da salvação integral, o corpo e mente são, né? Não só o espiritual. Porque eu questiono muito, eu falo que tem muita gente doente, e falo que pastores... eu não vou, Paulo Carvalho, me referir aos padres porque eu não convivo no meio deles, né? Então, meu amigo, eu não posso falar daquilo que eu não convivo. Vou falar do meio que eu vivo, que são pastores. Pastores doentes, pastores gordos, sabe, obesos. O Paulo, por favor, Paulo, você é fofinho. Mas pastores obesos que não se cuidam. Eu estou fofinha? Estou também. Eu sei que eu estou. Aí você vai falar, cara, você não anda se cuidando? Ah, não, é que eu ando me cuidando. Sim, as caminhadas eu tenho deixado de lado. Já me cuidei mais. Então, assim, as pessoas, como você ouve, né, Jonas, eu não preciso de terapia porque eu tenho Deus. Para que caminhar? Aí a pessoa se afoga num prato de comida, a pessoa se afoga numa garrafa de Coca-Cola. Né? Então, assim, esse cuidado, você falando do corpo, não adianta você cuidar só do espiritual se seu corpo está destruído. Se você não consegue caminhar um quarteirão, se um membro precisar que você corre com ele, você não vai conseguir. Então, é só para uma linguagem, né, bem mais simples para você, meu ouvinte que nos ouve. Cuidar de si envolve corpo, mente e espírito. A gente pensa assim, né? Eu não tenho tempo para praticar esporte, né? Mas, na verdade, a gente está cometendo um pecado, né? Porque os mandamentos são reduzidos em 2. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, então Deus é o primeiro. E eu tenho que amar o próximo como eu me amo. Então,
O próximo não é o segundo. O segundo sou eu. O próximo é o terceiro na escala de prioridade. Então, primeiro eu amo a Deus, depois eu me amo e depois eu amo o próximo. Ou eu poderia dizer, amando a Deus, eu descubro como me amar e como amar o próximo. Talvez seja melhor assim. Né? Então, as pessoas têm essa mania de, eu amo a Deus e eu quero doar a minha vida para o próximo. Seja o próximo meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, seja alguém que você diga assim, ela precisa de mim. Tudo bem. Antes dela precisar de você, ela precisa de você bem. E se ela precisa de você bem, não vai ser se doando totalmente a ela que você vai conseguir dar o melhor para ela. Pelo contrário. Ela vai precisar de você bem, então você vai precisar, em algum momento, dizer não, dizer espera, e eu vou cuidar da minha vida, da minha saúde. Né? Então, é uma capacidade que eu acredito que o ser humano não tenha. O ser humano não tem essa capacidade natural. Essa capacidade, para mim, vem do processo de salvação. Vem daquilo que Deus é capaz de fazer pela minha história, enquanto eu me rendo aos seus cuidados. Não é? Então, é dessa maneira que eu creio que o mundo pode ser salvo de si mesmo. É quando ele olha para Deus como autor da vida e a vida entra dentro dele. Não fica aquela história mal contada, em que eu ponho a Bíblia debaixo do braço, vou para a igreja, mudo minha linguagem, mudo algumas coisas da minha história, mas não mudo o meu jeito de cuidar de mim. Né? Continuo escravo da bebida, continuo escravo da comida, continuo escravo de vícios N que a vida pode oferecer. Né? A gente hoje não é só viciado em dependência química, alcoólica, não. O vício é tudo aquilo que é colocado na minha vida e eu não posso viver sem. Né? E a gente se coloca debaixo de um monte de jugo viciante, né? E a gente não repara, não percebe que isso está roubando a nossa saúde. Com certeza. Infelizmente. Né? Infelizmente. E por isso, quando eu fiquei pensando, né, na época em trazê-lo ao programa, e eu falo que eu não procuro, Deus envia os momentos e envia as pessoas. Eu sempre fico repetindo. Quando eu procuro, nada dá certo. E aí, pensando no mês de maio, o mês da família, para nós metodistas e para todo mundo, né, o mês das mães, e eu fiquei imaginando esse cuidado, Jonas, porque você cuidar de si, né? Mas e quando envolve a família inteira? Né? Porque eu falo que para nós, no caso, pastores que somos casados, eu falo porque a nossa rádio ela é uma rádio para todos os públicos, inclusive cristãos católicos, então, para o padre é fácil, porque o padre não tem mulher, não tem filho. Né? É uma questão a menos na vida deles. Né? Mas para nós, pastores, que temos mulher, filho, então, quando você se refere, porque a gente tem que começar em mim. Porque é muito mais fácil eu cuidar do outro, né? Eu me envolver com o problema do outro. Agora, quando envolve a minha família, eu tenho que cuidar da minha família, aí que é o mais delicado. Eu estou falando de nós pastores porque é o começar em mim. Então, eu fico imaginando como é o louco por pessoas quando é uma família inteira, Jonas. Quando você tem que adentrar, quando você falou o casamento destruído, ao mesmo tempo o casamento é o adolescente, é a criança, e quando envolve também o autismo, eu vou falar do autismo porque você falou sobre isso, né, um tempo atrás. Então, como é isso para o louco por pessoas? Como é isso para você? Como a Kátia aceita tudo isso? Como vocês lidam com isso? Muito bem. A Kátia, ela é aquela esposa zelosa pela casa, né? Ela não é a esposa de pastor que fica o tempo todo comigo na igreja. Porém, ela é toda envolvida com a igreja, cuidando essencialmente da nossa família. Então, ela é que me puxa para dentro de casa e me leva a essa consciência de que eu preciso desligar, de que o celular precisa estar longe em algum momento, de que eu posso gastar um tempo a mais comigo,
um tempo a mais com ela, com as crianças. Não é? Então, apesar de, na minha natureza, o melhor, o que eu me sinto bem, o que me faz me sentir produtivo, é quando meu dia tem a agenda toda lotada, é ela que me inspira a desligar em algum momento. Né? E quando eu fico muito desligado por causa do burnout, ela é que me impulsiona para fora de casa também. Então, a sinergia da família ela é extremamente importante para definição de papéis. Né? Nem todo mundo vai fazer tudo ao mesmo tempo. Todas as coisas tem que estar todo mundo ali inserido. Mas quando eu entendo que eu tenho uma função e o outro fulano tem a outra função, um coopera pela vida do outro. Né? Então, a gente fala das mães, por exemplo, e no mundo de hoje é um problemaço, né? Porque a mãe está sobrecarregada, a mãe ela foi empoderada, né? E o feminismo nos ajudou a empoderar, a falar da mulher com mais dignidade, com mais apreço, porém, ela ficou mais pesada. Né? E o homem, socialmente falando, cada vez desprezado, cada vez menor, em virtude da violência masculina na casa, em virtude do papel social machista que o homem desenvolveu nas gerações. Né? Hoje o homem não presta para nada. O que é um homem para uma casa? Se a mulher é provedora, se a mulher é a cuidadora da família, se a mulher é quem tem esse ímpeto de querer produzir dentro de casa, e o filho depende exclusivamente da mulher. Né? Até esses dias, quarta-feira agora, estava pregando sobre... domingo. Pregando sobre a mulher de Sunem, que o profeta Eliseu orou para que ela tivesse um filho. E o filho, um dia, foi trabalhar com o pai. E aí, o filho começou a ter dor de cabeça. Aí, o que o pai falou? Ao invés do pai deixar o trabalho e ir cuidar do filho, o pai falou assim, vai lá, chama a sua mãe. Vai lá com a sua mãe, ela vai resolver isso. Quer dizer, o homem, desde a Bíblia, já não queria muito cuidar do filho, cuidar das coisas que são inerentes a uma família sadia. Qual é o problema de uma mulher trabalhar? Mas também qual é o problema de um homem dar um remédio para uma criança que está com dor de cabeça? Né? E pior ainda, essa criança veio ao óbito. Essa criança morreu. Quer dizer, o pai escolheu trabalhar e não dar atenção para o filho. Isso é muito atual. Né? O pai escolheu. Se fosse um funcionário dele, ele teria largado tudo e levado esse funcionário, falando na linguagem de hoje, ele largou o trabalho e levava ele no hospital, porque senão ia dar multa, prejuízo, tem um monte de coisa. Então, eu fico pensando que o Loucos por Pessoas ele é uma ênfase que vai cutucar a família, vai cutucar pessoas a simplesmente ter no seu globo de vida, na sua totalidade, vai ter essa preocupação de chamar atenção e dizer, ei, você tem saúde quando você para um pouco. Você tem saúde quando você faz aquilo que na nossa sociedade não está sendo feito com normalidade. Né? A gente está vivendo uma escassez familiar. Não existe mais valor familiar nas nossas vidas. Então, isso precisa ser resgatado e o Loucos é uma ponte de ligação a esses temas também. Você tem duas filhas? Tem um casal. É um casal, então. A Isabela, de 12, e o Gustavo, de 10. Gente, a Isabela já está com 12, misericórdia. 12 anos. Nem vou falar nada, né? Porque a minha está com 10, né? Então, me ajuda. Então. O tempo passa, meu Deus. Eu lembro deles, Paulo, pequeninos na minha ordenação. A Cátia correndo atrás desses meninos. Exatamente. Eu lembro, a Radassa tinha, acho que 1 a 2 aninhos na época. Eu lembro, gente, como o tempo passa. E agora você está com a Isabela, né? Entrando na adolescência, como é que é o nome do menino? Gustavo. O Gustavo, quer dizer, bastão de combate, né? Uhum. O Gustavo é na pré-adolescência. Gustavo está na pré-adolescência.
Porque, assim, uma dúvida que muitas pessoas têm. Porque é filho de pastor, né? A minha está com 10 anos, também está começando. Há divergências, por exemplo, Jonatas, da Isabela, você, quer uma coisa, e ela fala, pai, você já está ultrapassado. Ou ela não chegou nessa fase ainda? Não dá. Ainda não, mas... ideia, né, do loucos, né, assim, da salvação, de você poder ouvir um questionamento. Porque o que eu vejo nas famílias? Hoje, a palavra que você ouve estou cansado, não tenho tempo, trabalhei o dia inteiro. Do que você sentar com um adolescente, com o seu filho, e falar, meu filho, peraí, pai, mas eu te questiono, eu não concordo. E você ter aquela sabedoria, aquela paciência de responder. Não, por que você não concorda? Porque é mais fácil dizer um não. E aí você aborda o Loucos por Pessoas, essa questão da salvação integral, que é um tratamento, como disse ali a Carla, minha colega, né? A cura, você se permitir ser curado, você se permitir ser tratado. E hoje as famílias não querem isso. As famílias acham que com uma noite de sono tudo se resolve. Resolve. Né? Infelizmente, o álcool tem tomado conta, e aí eu entro um pouquinho, agora pastoralmente, Jonatas, nessas questões músicas seculares, eu gosto de muitas, né? E quem me conhece sabe, mas você só vê o ênfase no álcool. Eu bebo, eu fico tonto. Por que você não vê o ênfase? Olha, eu posso me apaixonar, eu amo, né? Eu quero ser feliz. Não, você só vê o álcool. Teve uma que eu vi assim, tipo, meu celular no micro-ondas da cozinha, meu carro na piscina, a festa vai rolar. Então, assim, você vê um distúrbio musical, e isso trabalha o emocional das pessoas. Sem dúvida. E a família vai lidando. Tem umas músicas que eu vejo aqui, não é porque a minha filha, filha de pastor é santa, a minha filha passa os negócios e fala, para, você tá, o que é isso? Na minha época não tinha isso, sabe? Então, esse estímulo, o louco por pessoas, para levar a pessoa para o fundo do poço, principalmente o adolescente. Então, eu acredito que para você, para mim, mas principalmente para você que está envolvido bem profundo nessa questão da salvação integral, lidar com isso, agora você falou, em casa ainda está tranquilo, né? Mas você sabe que vai chegar o momento das questões. O Gustavo, ele é mais combativo. Né? A Isabela, ela entende mais. Né? O Gustavo é mais combativo. Por exemplo, esses dias, eu falando com eles de que Deus não gosta de nada forçado. Né? É o meu trabalho com a salvação deles. Filhos, Deus não gosta de nada forçado. Tudo que eu faço forçado, Deus não recebe. Né? Então, não faça nada forçado. Mas lembra que as suas decisões, elas vão determinar a sua vida, elas vão construir tua história. Então, eu preciso ensinar meu filho que ele precisa decidir por Jesus, e não é porque ele é filho de pastor que está salvo. Não é? Ele precisa decidir por Jesus, e isso não ser uma coisa forçada. Ele não pode ser pressionado a isso. Não. O evangelho que eu creio salva crianças, ainda crianças dentro da igreja. A partir do momento que elas têm consciência de que elas são pecadoras, de que elas precisam da graça de Deus. Entende? E aí, esses dias, o Gustavo é baterista, né? E ele não quis... ele é baterista. Aí ele não quis tocar. E a mãe falou para ele, não, você vai tocar. Aí ele foi tocar emburrado. Ele tocou baixinho, nossa, e emburrado. Meu Deus! Me deu 50 tipos de raiva, de vontade de parar, esganar ele, enfim. Mas qual foi o argumento que ele trouxe? Pai, você me ensina que não é para fazer nada forçado. E eu fui para a bateria tocar forçado. Entende? Então, nesse ambiente foi que eu percebi que eu preciso gastar tempo explicando para ele tudo que eu falo. Né? Porque ele entende uma coisa e pode usar isso como subterfúgio para levar a vida de qualquer jeito. A própria Bíblia falou isso. Olha, vocês foram criados para a liberdade. Mas vocês não podem usar essa liberdade para provocar a libertinagem, para fazer da vida de vocês um caos. Não é? Então, eu prefiro
educar do que viver na proibição. Então, eles em casa, a internet não é bloqueada. Né? Legal. Não é bloqueada. A gente não bloqueia a internet, não bloqueia acesso a nada. Só que a gente fala sobre tudo. Entendeu? Então, eles não têm curiosidade de nada, porque eles ouvem do pai e da mãe todos os assuntos que você possa imaginar. Sim, né? sim. Então, os vídeos que eles escutam, que eles veem hoje, né, que é a nova novela, né, o novo desenho animado da nossa época, né, são os vídeos do YouTube, os vídeos de rede social. Eles não têm TikTok, né? E eles vivem me pedindo, assim, de mês em mês, eles vivem falando: pai, me deixa baixar o TikTok, fulano tem, Beltrano tem. E eu não deixo, que acho que ainda não é a hora. Então, eles têm no máximo o Instagram. Né? Mas eu falo sobre sexualidade, eu falo sobre essas músicas que são besteróis, né? Eu falo sobre esses vídeos que, tanto eu quanto Kátia, esses vídeos não acrescentam em nada, então eu levo eles para ler livros. Né? Esses dias eu levei eles à biblioteca municipal e falei: agora nós vamos aprender a ler livro da biblioteca. Gente, eles se amarraram nisso, eles se apaixonaram. Né? Isabela lê livro assim, uma semana ela lê um livro todo. É Isabela mesmo. Minha sobrinha também é assim, Isabela. Nossa, então, Deus, lê muito. Então, essas coisas fazem com que a vida dessas crianças vão crescendo de uma maneira que elas decidem pelo que é certo, sem ser pressionadas. Entende a diferença? Sim, sem mas ser jogadas naquela ideia de que você é filho de pastor, você tem que ser crente. É filho de pastor, você tem que dar exemplo. Sim, mas aí... Eles acabam dando exemplo de cristão, né? De uma maneira qual que faz com que ele esteja salvo e não simplesmente na aparência, para que o outro fique feliz com a atitude que ele faz. Sim. Então, ele é salvo no integral e ele sai para salvar pessoas. Essa é a referência que a gente tem que ser. Sim, mas você usou uma palavra aí que é um tesouro, né? O dedicar. Você parou e levou-os na biblioteca. Você foi. Você é aquele pai presente. Porque o que acontece hoje, né? As famílias são ausentes. Acha que dando dinheiro, você tendo todo dia o lanche na cantina, é uma benção, gente. Né? Mas você não sendo presente, amoroso. É você não acompanhando seu filho. Gente, o que é meia hora para brincar com seu filho, para levar ele numa praça? Mas liga para o amigo: ó, fulano, tem um churrasco, para você ver se não vai. Né? Então, assim, nesse ponto eu sou bem radical. Né? Eu falo que, eu falo por mim, porque você me conheceu na faculdade e imaginava que eu nunca ia casar. Eu sei disso, eu também imaginava que eu nunca ia casar, ia ser mãe. E eu disse a mim mesma, quando eu me casei e descobri que eu ia ser mãe. Falei: olha, a partir desse dia que agora eu vou ser mãe, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus ouve a nossa fala. Sim. Falei: Deus, eu quero ter tempo para cuidar da minha filha até os 10, 12 anos, ela 24 horas comigo. Por favor, faça isso, Deus, se for da sua vontade. Eu quero estar com a minha filha. E Deus me ouviu. Tenho passado por dificuldades? Tem, você sabe, das nossas. Mas, Jonatas, Deus falou: se você não me pediu, querida, então você está com a sua filha 24, e tu com a Radassa 24 horas. No entanto, que às vezes eu quero dar uma saidinha sem ela, menino, só pra você ver o perrengue que é que causa. Então, é isso, é o você, sabe, se entregar para o seu filho, porque é muito fácil você colocar filho no mundo. Dá para os outros cuidar. Sim. Dá para babá, que bom que alguém pode ter uma babá. Não estou dizendo, gente, que você não possa ter uma babá. É bênção, porque a gente trabalha o dia inteiro. Só que amor de mãe, amor de pai, ninguém substitui. E a gente fala assim: eu vou trabalhar porque eu quero dar o melhor para o meu filho. E a gente não presta atenção que o melhor não é a roupa da marca, nem a escola particular. O melhor que eu posso dar para o meu filho é o meu olhar, é a minha atenção, é o meu toque. Sabe, eu aconselhei um casal uma vez que estava com um problema com a filha estava rebelde e tal, e conversando com o pai, eu falei sobre esse lado da afetividade. Eu falei: você abraça a tua filha? Ele disse: Deus me livre, pastor, a minha filha já tem peito.
Eu vou abraçar minha filha. E eu disse assim, no ímpeto, né? Eu disse no ímpeto, cara, você não abraça a tua filha e não produz afetividade, e ela virou um corrimão. Todo mundo quer pegar nos peitos dela. Sim. Entendeu? E ela deixa, por quê? Porque o pai deveria satisfazer esta carência, mas não satisfaz. A gente não estuda sobre essas coisas e não observa que a figura do homem é extremamente importante para a casa. Extremamente importante. A figura da mãe é extremamente importante. A figura do pai e mãe ali presente. Então, a gente está produzindo uma qualidade de vida em que a gente diz para os nossos filhos, não, você não vai casar cedo, você vai estudar, depois você vai trabalhar e depois você casa. E nós estamos gerando uma família disfuncional. Aonde eu tenho 2 projetos, marido e mulher, cada um com a sua profissão, cada um com o seu ramo, cada um com a sua vida, cada um com a sua casa, com o seu carro, com o seu jeito de viver, e os casamentos não estão durando. Tem o filho e separa. Observa. É casar, ter filho, acabou o casamento. Porque o casamento não tem sido construído à prova de bala, à prova de aguentar o tranco, de muitas vezes passar a noite em claro, de muitas vezes não ter a quantidade de sexo que você imagina, ou que você precisa, enfim, ter que abrir mão. Esse não é um tema da família de hoje. Então, eu entendi que a igreja, ela, de alguma maneira, precisa falar sobre esses temas, sabe? Ela precisa trabalhar isso na vida das pessoas. E, às vezes, por causa da demanda da própria igreja, ela acaba devendo isso para a família. Então, eu quero dar a minha vida... no automático, né? Isso. No automático. Aí eu tenho culto, ou eu tenho missa, então vai assim, aquele automático. Pronto, acabei isso aqui e acaba se tornando... A gente acomoda. Cumpri a minha obrigação, e agora... Vai, vida que segue, cada um por si. Então, eu... Deixa eu só descobrir se o Paulo tá aí. Ô, Paulo Carvalho, cadê você? Paulo? Aqui, estou acompanhando. Só que enquanto vocês estavam batendo esse papo, dialogando, eu estava aí fazendo uma rápida pesquisa para saber, que eu fiquei curioso desse projeto Loucos por Pessoas. Eu vou procurar alguma coisa, quem sabe, né? Eu fico louco também e acho alguma coisa. E na procura chegou aqui uns comentários, depois eu mostro o que eu encontrei. Aqui é o Sonedil. Oi, meus queridos. Pastor Sonedil. O Eduardo Fernando Bonelli, graça e paz, querido pastor Jonatas Brito da Silva e a pastora Kari Janaína Salles Borges. A Teca Amado também aqui bateu fazendo sinais aqui de oração. Tá? Glórias, a Teca Amado. Deixa eu ver quem mais. O Augusto Matos. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pastora Karen. Bom dia, Paulo. Bom dia, pastor. Um abraço a todos. Bom, aí na minha pesquisa... Eu vou até colocar aqui na tela, pastor Jonas, e falar o que eu encontrei. Depois o senhor me explica. A Kari não vai ver, né? Mas eu vou colocar na tela assim mesmo, tá? Certo. Eu achei um blog aqui, Loucos por Rádio. Eu não sei se esse... Eu achei que fosse que de perfil a foto tá aparecendo o senhor aqui, né? Depois tem... Mas não, ele... Loucos por Rádio, mas Loucos aqui por Pessoas, né? E tá... Bem-vindos, aí tem as redes sociais, YouTube, Face, o Instagram, Spotify, que provavelmente deve ter algum podcast. Sim. Mas esse blog que eu achei, que está loucosporpessoas.blogspot.com, me parece que a última publicação foi julho de 2020. Mas eu achei também um Facebook, Louco por Pessoas, que inclusive... Eu achei que fosse esse, porque estamos nós aqui sendo transmitido também, né? Exatamente. Na página Loucos por Pessoas, a última mensagem aqui de mãe, que foi o domingo próximo passado. Encontrei aqui um especial Dias das Mães ao vivo, provavelmente está numa emissora de rádio, Rádio Maternidade, uma manifestação divina, enfim.
eu acho que encontrei o caminho. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo. É isso mesmo. O blog foi a minha primeira expressão pública com Loucos por Pessoas, né? Então, eu tinha muito material e eu queria tornar isso público, queria tornar isso acessível para as pessoas e então achei o blog para poder fazer isso. E agora a gente está migrando do blog para o site. Então, eu parei de alimentar o blog estrategicamente para que a gente tenha o site loucosporpessoas.com e lá a gente tenha todas as informações do Loucos, né? Então, ele está se formando, ele está se institucionalizando no sentido bom da palavra. Então, é isso. No Instagram também você vai achar tanto PRJ quanto Loucos por Pessoas. A gente está lá. No Spotify, a gente está com esse podcast, né? E no YouTube você vai encontrar muita coisa, as minhas mensagens. Enfim, eu tenho tentado estar em todas as plataformas possíveis para poder disseminar essa importante tarefa de salvar o mundo todo, que é o meu grande sonho, né? Ô, Jonatas, e o seu livro? Vou falar do livro. Olha aqui. Recomeçando de onde parei. Recomeçando de onde parei. Ele é um compêndio de 21 textos, dividido em 3 blocos, que vão fazer você repensar a tua história. Então, ele é mais do que um devocional, e ele não é um livro de cabeceira, de cama, não é um autoajuda, entende? Apesar do tema ser provocativo, é um livro para você sentar com papel e caneta na mão e se questionar, se confrontar. Por exemplo, eu tenho tá até aberto aqui, ó, um capítulo que chama Atestado de Incompetência. Nossa, esse é profundo mesmo. Então, é bem provocativo, fazendo... Mas tem alguém que assina esse atestado aí, ô pastor? Olha, existe realmente um atestado. Ó, no final aqui, você é levado a assinar um atestado. Que da hora. Dizendo que você é incompetente e que você precisa exclusivamente da dependência de Deus para viver. O que eu falo aqui? Que o ser humano, ele descobre em algum momento que toda a sua bondade não serve. Que toda a sua bondade, como o livro de Eclesiastes fala, no fim vira vaidade. Ele é bom, mas ele não consegue produzir com essa bondade todas as coisas. Então ele é incompetente. Ele diz, eu amo para sempre, mas ele morre. Então, ele é um incompetente, ele não ama para sempre, porque ele é falível. É que eu encontrei o blog do senhor, por isso que saiu esse barulho aqui. Mas indo no Jonas, é isso mesmo. O canal do YouTube tá como o Pastor Jotinha, esse, né? Pastor Jotinha, esse aí. Tá. Essa música, inclusive, foi gravada numa conferência Raízes, em Campinas, agora no Carnaval, no feriado de Carnaval, né? E a gente reuniu músicos bacanas, ficou assim, uma gravação muito, muito gostosa, e a conferência é para resgatar as raízes do Evangelho. Enfim. Você que cantou, não vi ainda. Foi você? Tá lá foi feito lá em Joaquim Inácio, na Metodista de Joaquim Inácio. Olha lá o blog, olha lá o YouTube. Coloquei na tela aqui, né? É que a pastora Karen não vê essas coisas. Vai ver. Viu? Cara, vou te falar. Mas tá na tela, viu? Aqui o canal do YouTube, do Pastor J. Mas é fácil encontrar também, viu? youtube.com/PRJ, né? Que é Pastor Jotinha. Já me inscrevi no canal também, viu, pastor? Valeu, Paulo. Valeu. Olha, pode ver aí, ó, que a primeira mensagem que eu deixei em destaque é essa, ó, o poder de uma amizade sincera. Exatamente. Se você discorrer aí, Paulo, você vai ver alguns temas que eu trabalho explicando como faz para ser um louco por pessoas, como faz para eu amar pessoas de todo tempo, de todo jeito. Enfim, é uma ferramenta para fazer com que essa verdade esteja exposta.
E tem muita coisa boa aqui, ó. Disciplina espiritual, Inundados, Tu Vês, Ao que é digno, provavelmente é uma música, né? Uma música, sim. Exalta, e tem uma aqui que já ouviu falar sobre cultura do vínculo? O que é isso, pastor? Sim. Cultura do vínculo. Essa oportunidade da gente criar amizade e durar, não é? A gente não tem muitos amigos que duram. Nossos amigos são temporários, são difíceis de ir para o profundo da nossa vida. Então, a gente precisa desenvolver o que o Evangelho produziu, o vínculo como uma cultura. As pessoas não sabem disso, mas o Evangelho ele prega sobre amizade sincera. E a gente pouco tem amigos de verdade. Falando em amizade sincera, o senhor está recebendo um abraço aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Luiz Castro Cardoso. Olha, esse é um amigaço meu. Olha lá. Alô, pastor Jotinha e participante. Paz a todos. Tá aí. Tá vendo? Falou em amizade, o Luiz apareceu. Eu comecei a minha amizade com ele estragando, né? Fiz uma piada, assim, ele não gostou da piada, e a gente ficou sem se falar, né? E eu falei, pronto, já perdi um amigo logo de cara, né? É porque, assim, eu sou muito sem filtro, né? Então eu cheguei para ele e falei, cara, eu quero muito ir na sua casa, quero comer com você e tal. Ele falou, vamos marcar. Quando ele falou, vamos marcar, nas próximas vezes que eu encontrava com ele, eu falava, você tá me devendo, cara. Não pode dever para pobre, paga esse churrasco logo. Mas era uma brincadeira, de fato, querendo desmistificar um pouco essa coisa do pastor com a ovelha, né? E ele não gostou. E eu entendi, né, que ele não tinha entendido que era um time de humor, né? Mas... É uma pequena brincadeira que a gente acha que às vezes, né? Olha só como é que pode, né? Mas ele colocou aqui, pastor, ó. Eu descobri depois que ele é um piadista e não tem jeito. Exatamente. Não, mas esse não muda, não, filho. Ele é militar, né? Ele levou isso a ferro e fogo. Ô, pastor, será que aquela expressão surgiu daí? Eu perco o amigo, mas não perco a piada? Exatamente, é isso aí. E aí, cara, Paulo, eu perdi mesmo o time. Falei, essa família eu perdi. Né? Sério mesmo? Essa família eu não vou ter mais como. Porque na primeira chegada eu já pisei na merda, né? Mas, assim, Deus foi tão gracioso, tão poderoso, que me deu 2 parceiros. Eles não são amigos, eles são grudados, são famílias. Pra você ter uma ideia, eles já vieram aqui em Botucatu. Eu saí de Campo Grande há 2 anos, né? E eles vieram, meses depois que eu tinha saído, eles já ficaram aqui uma semana comigo. Por falar nisso, estão me devendo outra vez. Aí, ó, eu perco amigo, mas não perco a piada. Estão me devendo a segunda visita, né? Eu já estou carentão. Assim. Agora, antes da segunda visita, responda sem titubear. O senhor já foi lá visitá-los depois dessa visita? Aí, tá bom. Então, se alguém está devendo, não é o Luiz. É ele, é o Jonathan. Paulo, joga no meu time. Eu tô jogando no time do Luiz aqui, que ele tá me falando por fora. Brincadeira. Se alguém tá devendo, Luiz, a gente sabe quem é. Pode ficar tranquilo. Sou eu, viu, Luiz? Sou eu. Fica tranquilo. Ai. Mas o Cássio e a Marília, suas filhas, são gente do meu coração. Assim. Sou apaixonado por eles. Engraçado. Pessoas de perfis diferentes, né? Eu não servi o exército, eu não tenho a linguagem do exército, muito pelo contrário. Disciplina não é o meu forte, né? E ele viveu a vida dentro do exército e a gente troca ideias, assim. É muito gostoso trocar ideia com eles. Inclusive, eu estou devendo de ligar para eles, que eu sou muito falho nisso. Ele completou aqui, ó. Depois que ele descobriu que o senhor era piadista, né? Eu descobri que ele é um ser humano tanto quanto eu, com defeitos como eu também tenho. E até está aqui um abraço de Corumbá, Mato Grosso do Sul.
Vamos conversando aí que eu vou atender o telefone. Agora uma pergunta, o pastor Jonas, meu amigo. Ô, Luiz, o churrasco saiu? Sim, só para saber. Quando ele estava aqui, quando ele veio aqui, nós fizemos várias vezes churrasco. Mas lá nada, né? Ah, já entendi. Mas lá não. Mas assim, não, brincadeiras à parte, eles de fato são meus brothers, assim, são gente que me entende e eu entendo eles. Então a gente pode ficar. É onde está essa questão do louco por pessoas, né? O entender o outro. Sim, exatamente. Então a gente pode ficar dias, meses sem se falar, mas o vínculo é o mesmo, como se a gente tivesse se visto ontem. Né? Que bom. E olha que interessante, a Teca está aqui. Deixa eu falar um pouco do que a gente faz já com o Loucos. Além do livro, confirmo que ele me serviu churrasco em Botucatu. Olha lá, viu? A Teca, ela é pastora metodista lá em Corumbá. E eu estava aqui em Botucatu, junto com o pessoal da Jocum, e a gente estava acolhendo uma família venezuelana que veio refugiada para o Brasil com a ideia de arrumar trabalho e não conseguiu trabalho aqui. E eles estavam pedindo dinheiro na rua. E eu tenho a máxima de não dar dinheiro na rua, né? Mas acolher essa pessoa como gente. Essa pessoa não precisa de dinheiro. Se ela está lá, é porque ela tem uma demanda muito maior que está atrás dela, fazendo ela se humilhar daquela forma. Então, eu quero saber o que é que eu posso fazer no mais profundo para ajudar aquela pessoa. E o Léo, que é o missionário aqui da base, ele também tem esse mesmo pensamento. Então, logo que ele acolheu esse rapaz, para entender um pouco a história dele, ele já me ligou. Jota, tem uma demanda aqui para nós. E aí ele tinha conseguido uma vaga de trabalho na Bolívia. A Bolívia, ele ia trabalhar para ganhar $400 e isso ia mantê-lo lá para pagar aluguel, para comer, para ter uma qualidade de vida bacana. E essa promessa estava impedida porque não tinha como levá-lo de Botucatu a Corumbá. Ele veio com a fé e a coragem. Se eu não me engano, ele tinha 3 ou 4 filhos pequenos. Bom, a hora que ele me ligou falando que ele queria ir para a Bolívia e que ele estava dando comida para ele ali, eu falei, então aguenta aí. Eu liguei para a Teca. Teca, preciso da tua ajuda. Né? Preciso que você ache ali uma pessoa que tem um ônibus que leve pessoas de São Paulo até a Bolívia, que é a fronteira com Corumbá, e, por favor, vê para mim, porque eu preciso fazer essa ponte. Enquanto isso, chamei outros empresários ou pessoas que me ajudam nessas loucuras a fazerem doações para que a gente pudesse pagar a viagem deles de São Paulo a Corumbá, a Bolívia. E aí, ela conseguiu o telefone, nós ligamos para ela, para a pessoa, conseguimos embarcar o cara, e além de dar passagem para eles, a gente deu um mês de sustento para eles lá, para não chegar e eles terem que pedir novamente. Então, eles chegaram já pagando aluguel, já chegaram para ter qualidade de vida. Né? E, nesse inteirinho, Jesus sendo falado para eles constantemente. Olha, o que nós estamos fazendo não é pela nossa bondade, não é para sermos salvos, não é porque é bonitinho isso postar na internet, né? Mas o que você está recebendo agora é para que você saiba que Jesus fez isso exatamente por nós e agora nós fazemos por você. E nós queremos que você lá procure uma igreja, que você esteja em contato com esse Jesus, porque você ainda vai ajudar muitas pessoas. E aí a gente recebeu o feedback deles lá, agradecendo, tiraram foto da casa onde eles estão instalados, e a gente mantém o contato com essas famílias. Então, com essa família. Então, você imagina, não é só isso, só essa pessoa. Várias vezes a gente ajudou pessoas de todos os lados. E eu tenho um grupo de gente que deseja, eu não tenho como investir em pessoas o tempo todo, e o meu dinheiro é pouco. Mas se você juntar com outras pessoas que também têm esse desejo, pode ser que ajude alguém. Então, já paguei aluguel, já arrumamos emprego, já transformamos a vida de dependentes químicos. A gente já lutou para ver vidas sendo transformadas na área da saúde. Por exemplo, precisava de uma cirurgia, um rapaz,
e a cirurgia custava R$150 mil. O menino era autista, é autista, e tinha um desvio na coluna toda torta. Pedro. Era uma artrose generalizada na coluna, não tinha jeito. E ele ia morrer se não tivesse uma intervenção. Pô, mas R$150 mil, você não acha assim do dia para a noite? Não mesmo. Então ela fez uma vaquinha e me chamou. Eu entrei de cabeça, comecei a publicar, vamos. E nos bastidores, a gente foi arrecadando. Aí tinha um amigo em Fernandópolis que trabalha com prótese e vende para o hospital. Ele começou a articular uns médicos de lá. Mas aí, de repente, olha para você ver, a gente tinha conseguido R$30 mil. Não só o louco, mas a vaquinha em si já tinha arrecadado 30 mil. Faltar R$120 mil. Uma única pessoa doou R$120 mil. Uma única pessoa. E eu falei, Deus, eu quero ser essa pessoa em nome de Jesus. Eu quero ter R$120 mil para doar para uma pessoa ser curada. Eu quero. Esse é o papel que Jesus chamou a gente para ser. Então, vira e mexe, a gente tem isso. Se você quiser entrar nesse bolo, você que está nos assistindo e quer ajudar pessoas que não sabem como, você pode nos chamar offline ali no meu WhatsApp ou nas páginas aí do Loucos e a minha pessoal. Você vai ter no WhatsApp lá, para que você possa nos ajudar a alcançar pessoas de todo tipo. Agora, eu estou preocupado com duas outras coisas, me permita falar. Primeiro, quando eu vou acompanhar um dependente químico, ou alguém em vulnerabilidade social, para eu restaurar a dignidade dele, eu não tenho encontrado cristãos que estejam disponíveis para abrir a porta da sua empresa e dizer, pode mandar para cá que eu cuido dele. Eu não consigo imaginar a gente ser chamado de crente, de cristão, e a gente não ter a habilidade de transformar o nosso negócio num ambiente para acolher gente que precisa de ajuda. Sabe, tendo um Deus que acolheu a gente, que não vale nada, como é que eu posso ter um negócio e porque eu prezo pela segurança do meu negócio, entre aspas, eu não posso acolher um dependente químico, eu não posso acolher um morador de rua? Então, eu tenho encontrado uma dificuldade enorme. Está faltando empresários que tenham paixão por gente. Se você conhecer algum empresário que queira investir em pessoas, por favor, põe em contato com a gente, porque a demanda tem sido grande. E se nós não nos movermos para ajudar essa pessoa a recomeçar, ela vai voltar para a droga. E esse mundo nunca vai ser diferente, tendo a gente com o dinheiro, com a capacidade, com a oportunidade, mas com o braço cruzado, falando mal do governo, falando mal do imposto que você paga e não aproveitando sua vida para fazer o que é certo. E a segunda coisa que eu queria dizer é que no ano de 2022, o Louco está lançando uma loucura por mês. Então, em janeiro, a nossa loucura é eu cuido da minha saúde mental. É o janeiro branco. A gente falou o tempo todo de janeiro, incentivando pessoas que a saúde, a higiene mental é muito importante para todo mundo fazer. Tem que acontecer todo dia, tem que acontecer toda hora. A meditação é bíblica. Eu aprendi isso no psiquiatra, querido, mas isso é bíblico. Né? Você meditar, você fazer a técnica como é que era a técnica? Esqueci agora, meu Deus. Depois eu lembro. Que é a técnica de meditação, de você desacelerar o mundo. Então, janeiro foi para isso. Mês de férias, tempo de você colocar a alma no gelo. Fevereiro, a gente falou sobre... Deixa eu pegar minha agenda aqui, para eu não esquecer de nada. Fevereiro, a loucura de fevereiro foi sobre a saúde preventiva. Eu faço exames preventivos. Então, a nossa ideia nesse mês de fevereiro era fazer o povo voltar à ideia
se eu dependo do SUS, nunca chega meu exame. Não, um dia vai chegar. Então, vai marcar seus exames, vai fazer seu Papa Nicolau, vai fazer sua mamografia, vai fazer seu contato com o urologista. Não é? Homem, a partir de 45 anos, já precisa fazer o seu exame preventivo na próstata. Se você prevenir, você vai poder ter saúde. Então, em fevereiro, a gente ficou falando sobre isso. Por exemplo, quando eu fui operar e fazer vasectomia, eu também fiz a circuncisão, né? Eu também fiz a minha cirurgia de... Poxa, esqueci o nome, gente. Me ajuda aí. Fimose, operação da fimose. Eu não tinha fimose, mas eu tirei o excesso de pele. E o urologista, ele disse assim, Jota, você que é pastor, você precisa dizer isso. Um dos índices grandes de morte de homens no mundo é o câncer no pênis. A gente não fala disso, mas câncer no pênis tem sido uma ênfase de morte na vida de homens. Só porque o homem não quer ir no médico por preconceito besta. Ele não consegue fazer higiene total do seu órgão genital e, por causa disso, ele vai gerando infecções e gera câncer. Então, a gente falou sobre isso. Mês de março, a gente falou sobre eu invisto em alguém. Então, a ideia aí era fazer com que as pessoas pudessem gastar um tempo, um abraço, um conselho, um link que eu envio, eu estou investindo em alguém, um texto bíblico que eu mando, eu estou investindo em alguém, um dinheiro, né? Uma atenção, uma preocupação, uma ligação, enfim, eu invisto em alguém. E o mês de abril, mês passado, a gente falou sobre eu acolho um autista. Eu acolho um autista. Então, a gente percebe que o autismo, ele acontece nas famílias geneticamente e as famílias têm preconceito em procurar ajuda. Não é? Elas não sabem que aquilo pode ser remediado, que aquilo pode ser acompanhado, que já tem muita técnica científica evoluída em várias áreas que permitem que o autista tenha qualidade de vida. Não é? E, então, principalmente na igreja, né? Como é que faz para acolher um autista na igreja? Será que ele é tratado como um mongoloide, como alguém que é o desprezado? Né? Será que ele não tem como ser acolhido? Né? Um pouco da matéria da Kari aí, de vida, né? A ideia da inclusão na igreja. Então, o mês de abril foi marcado por isso. No dia 2 de abril, era o Dia Mundial do Autista e tal. E agora, o mês de maio, ao invés de falar da família, nós estamos falando sobre eu pratico esportes, que é essa mobilização na internet fazendo pessoas a voltar a caminhar. Viu, Kari? Volta a caminhar, Kari. Vai caminhar. Eu sei disso. Eu sei disso. Tem um esporte bacana que está saindo agora, que é o beach tênis. Virou febre no Brasil. Vai jogar beach tênis. Vai fazer alguma coisa que movimente você. Né? Contrate um personal. Vá para a academia. Eu gasto, em média, em casa, R$300 de remédio por causa da minha enfermidade, né? Da síndrome de burnout. Mas eu gasto outros 300 no clube. Eu pago o clube para os 4 ir. Lá tem piscina, tem sauna, tem academia, tem futebol, tem balé, tem ginástica rítmica. E a gente está envolvido em um monte de coisa lá no clube para a gente poder ter o nosso tempo. Aquela é a nossa hora. Então, eu estou lá praticando esporte. Eu que fui gordinho a vida inteira, hoje tenho uma vida ligada ao esporte. Porque eu descobri que isso me traz saúde. E quanto mais saúde eu tiver, mais pregação eu vou poder fazer. Quanto mais saúde eu tiver, mais vida eu vou poder dar. E vai sair agora, em primeira mão, eu vou dizer para vocês, mas ainda está em off, porque eu vou lançar na semana que vem, o desafio 15 em 8. O que é o desafio 15 em 8?
é um desafio para fazer as pessoas, em 8 meses, do sedentarismo, correr 15 km e disputar São Silvestre em dezembro, dia 31. Tá animado, Jonas. Tem um personal que está ajudando a gente. Vão ter 3 perfis de programa, né? Você que está fora de Botucatu, você vai poder pelo menos fazer 2 desses tipos, né? Porque o terceiro é o personal presencial. Então vai ter 3 tipos de programa, mas você do zero, sedentário, vai poder fazer um tratamento para chegar até 15. Até 15. Né? Então, se você vai disputar São Silvestre ou não, vai ser com você. Mas o desafio é que você descubra na corrida a beleza de correr atrás do prejuízo, como a gente sempre fala. Então, não é verdade? É verdade. Então, Ô, Jonathan, eu vou ter que te interromper, senão eu ganho as contas, porque você é muito envolvente. Agora que eu vi o horário. Não, para! Para, Paulo! Tô louco! Não, mas veja como eu sou bonzinho, né? Ó, na hora que você não estava sabendo o nome da operação, o Luiz colocou aqui Fimose, eu acabei não vendo na hora. E agora, isso aqui é coisa de Gelson, não é da pastora Kari, porque ela está ocupada. O Gelson colocou, ouviu esta, Paulinho? Eu ouvi, né? Eu estou aqui, estou ouvindo, com certeza. O Evandro Carniato, que ele tem um quadro agora ao meio-dia, que chama Empreendedorismo. Então, toda semana, das 11 ao meio-dia, é o Integração e Cidadania, e da meio-dia a 1 nós temos o quadro Empreendedorismo. Poxa, mas vocês perceberam que eu falei assim, para, né? Porque geralmente eu interrompo. Mas o Evandro aqui mandou um recado que o convidado dele teve aí um problema e não ia poder participar, então ele também não veio, né, o Evandro? Falei, então vamos estimulando. Glória! Não é que eu seja tão benevolente assim, é que realmente deu para adaptar aqui a programação, né? Mas infelizmente a gente tem assim que seguir um roteiro por causa do rádio. A gente já preparou, como ele disse que não vinha, eu já preparei uma parceria com a Rádio Senado, que sempre eu ponho às terças-feiras, que é Autores e Livros. É um quadro falando da importância da leitura. Então, agora, realmente, a gente precisa ir conduzindo aqui para o fechamento do programa, viu, pastor Jorge? Foi um prazer estar com o senhor. Cara, que honra mesmo, Kari, obrigado. A gente também tem a preocupação hoje de conectar empresários, empreendedores. Então, eu tenho feito algumas conexões com empresários para que eles possam crescer juntos, mutuamente, e, por parte do lucro deles, eles desejarem investir em pessoas. Então, a gente precisa transformar a realidade social ao nosso redor, e ela tem a ver com a palavra de Deus, ela tem a ver com tudo que Deus deixou para nós vivermos, e eu quero ser essa ponte. Se eu puder ser sobre a sua vida que me ouve agora, já valeu a pena a minha vida nessa terra, que é ligar você àquilo que Deus prometeu te dar. E, então, várias ideias, vários projetos estão nascendo. Fiquem ligados aí à página do Loucos por Pessoas. Em breve, a gente vai ter essa marca registrada, vão sair produtos e tudo que o Loucos produzir de dinheiro não é para o meu sustento, é para fomentar saúde integral na vida de pessoas. Então, essa é a minha grande paixão, é o que eu quero fazer até o resto dos meus dias. Então, cara, obrigado por essa oportunidade. Imagina, eu já estava há muito tempo querendo trazê-lo. Você sabe quanto você e a Cátia moram no meu coração, o respeito que temos um pelo outro. E a época, Paulo, que o Jonas estava com seus momentos, né, de transformação, que eu vi que a gente é transformado por Jesus, eu fiquei tão assim, tão sem ação, que algumas pessoas disseram, você não vai falar nada com o Jonas? Você não vai falar? Não. Eu tenho 2 amigos, o tempo e o silêncio. Se eu não sei, às vezes, o que dizer, é melhor eu ficar em silêncio e orar por ele. Então, às vezes, um amigo, se você não sabe o que falar, cala a boca, né? Boa. Fique em silêncio.
ora por ele, somente isso. E isso eu fiz pelo Jonatas, eu lembro que eu contei para ele já isso, já comentei com ele. Mas aí, isso não quer dizer que, às vezes, o silêncio você não ama. Porque o Jesus que a gente crê, quando ele está em silêncio, ele está trabalhando muito na sua vida. Oh, meu Deus, aleluia. Né? Uma amizade sincera, às vezes é preciso a gente ficar em silêncio. E o Jonatas sabe o quanto ele é importante na minha vida, a Kátia sabe disso. Né? Então, assim, gratidão, Jonatas, pela sua vida. E eu sou muito clara, eu só trago no Integração e Cidadania quem eu posso entregar o programa de olho fechado. Porque quando eu vejo que eu não posso entregar de olho fechado, eu fico meio de orelha em pé. Né? Então, eu não trago. Né? E Deus envia. E quando é enviado por Deus, as coisas fluem. Flui, coisa anda. Anda. Então, assim, gratidão, Jonatas, pela sua vida. Kátia, um beijo para as crianças, para você. E põe ordem nesse moço. Pastora Sonedil, seu filho é uma bênção. Então, assim, que Deus abençoe vocês. E, pastor Jonatas, eu já encerro por aqui, Paulo Carvalho. Eu gostaria que você fizesse a oração final pelas famílias, aí pela nossa cidade, região. Então, gratidão pela vida de vocês. Paulo, eu quero aproveitar a oportunidade, o Jonatas, e ore pelo Paulo Carvalho, que agora ele faz parte da academia. Traduz aí, Paulo, para não falar errado o nome. Como é que é? Imortal. Ele é imortal esse. É a FEAL, que é a Academia Ferreirense de Educação, Artes, Letras e Ciências aqui de Porto Ferreira. Ela foi fundada em janeiro, dia 5 de janeiro desse ano. E agora, sábado próximo passado, foi a solenidade de posse dos acadêmicos. Então, eu ocupo a cadeira de número 25 da honrosa academia. Então, que coisa, hein? Então, ore por ele. Toca aqui, Paulo. Toca aqui para eu poder pegar essa unção aí. Aê! Eu quero agradecer, Paulo. Ontem o programa foi muito especial. Eu amei te ver do outro lado. Ele foi muito legal o programa de ontem. Quero mandar um abraço para todos de ontem, o Mário, e principalmente para o Padre Milareu, Padre Eduardo. Um forte, afetuoso abraço e um beijo no seu coração. Bom, Paulo, eu já fui. Jonatas, você encerra, senão o Paulo depois me pega. Vamos lá. Hashtag sejam sempre loucos por pessoas. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por essa manhã, por esse tempo precioso em que podemos falar das tuas coisas e daquilo que o Senhor é apaixonado. Obrigado porque o Senhor abriu essa porta para Karen pregar o Evangelho e ser essa pessoa que ela sempre foi, a cega que vê, a mulher que incomodou, impactou a vida da gente, andando para lá e para cá e sabendo que Deus estava guiando a vida dela. Deus, obrigado pela vida do Paulo, eu não conhecia, mas ele me deu esse privilégio de entrar agora na vida dele. Eu quero te agradecer por isso e também pelo título que ele ganhou aí, ó Deus, nessa academia. Obrigado porque eu sei que ele é uma pessoa relevante nessa cidade e tem muito que fazer ainda diante daquilo que Deus planejou fazer por ele. Então, que se abram as portas e ele possa crescer abundantemente. Pai, oramos agora em especial para que as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, tenham o seu coração impactado pela loucura por pessoas. Senhor, não podemos viver nesta terra sem nos apaixonar por aquilo que o Senhor é apaixonado. Então, nos permita viver amando o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, mas amando o próximo exatamente como enfatizamos o amor em nós. Por favor, então, sara as nossas vidas. Se tem alguém passando por depressão, por burnout, por síndrome do pânico, alguém que esteja no sedentarismo, esperando a diabetes chegar, esperando o infarto chegar, alguém que esteja, ó Deus, desligado da saúde e não percebendo que a vida é uma só e que se precisa produzir salvação de maneira integral na vida dele ou dela, que essa pessoa se mova, vá praticar esportes, vá se render ao cuidado de maneira integral, vá desligar o piloto automático da vida e que o Senhor espalhe o teu amor e a tua graça sobre todos e todas, no nome de Jesus. Sobretudo, nós te pedimos, Senhor, não nos abandone, porque a gente é meio cabeça dura. Então, o Senhor deixa a gente debaixo da tua mão e vai estar sempre tudo certo, porque se não é hoje, é amanhã que nós teremos a chance de ouvir a tua voz e converter o nosso coração e transformá-lo
de glória em glória, como o Senhor planeja a vida inteira. Então, cuida de nós, cuida das famílias aqui representadas, cuida, Deus, do mundo e resgate a paixão pela salvação, pela alegria de ter o Senhor como o Deus da nossa vida. É o que oramos agora. No nome de Jesus. Amém. 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 Gratidão, meu amigo. Sejam loucos por pessoas. Grande abraço. Obrigado aí, pastor Jonas. Obrigado, pastor Acari. Nós vamos encerrando aqui a nossa transmissão.